Olá, pessoas! O que tem para hoje? Para hoje tem hidrocarbonetos ramificados. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós já vimos, né, recapitulando essa nomenclatura, que é a mesma para tudo que a gente vai ver de nomenclatura em orgânica, tá bom? Prefixo é definido pela quantidade de átomos de carbono. O infixo, meio do nome aí, vai ser definido pela saturação, ou seja, pelas ligações que ocorrem entre os átomos de carbono, e o sufixo vai ser definido pela função. Lembrando, estamos falando de hidrocarbonetos, todo mundo vai terminar aqui com O, tá bom? Bom, quando a gente fala de hidrocarbonetos ramificados, a gente vai estar falando de hidrocarbonetos, né, que tem mais do que aquela cadeia principal que a gente está acostumado, tá bom? E esses são os principais grupos substituintes ou ramificações que podem aparecer nesses hidrocarbonetos ramificados, tá bom? Eu quero que vocês deem uma ênfase aqui no metil, mas tá vendo que vai seguindo, olha, a mesma lógica, né? Um carbono, et, dois carbonos. Só que aqui tá todo mundo terminando com il. Esse il é para lembrar para a gente que isso é um radical ou um grupo substituinte, tá bom? Na nomenclatura correta. Bom, fiquem atentos ao metil, etil, o propil e o isopropil. Gente, iso é de igual. Olha, você vai ter aqui, olha, dois grupos iguais, dois grupos CH3, tá bom? E essa pontinha aqui indica o que vai ligar na cadeia principal. Butil aparece pouco, mas pode aparecer ainda. E esse fenil também vai aparecer, porque aí você começa a ter ramificação aromática, tá bom? Com o benzeno. Bom, como que a gente vai dar nome para esses hidrocarbonetos ramificados? E esse daqui, olha, que é um alceno. Como é que a gente dá nome para esse negócio? Se não tivesse esses penduricalhos aqui, a gente saberia. Mas com esses penduricalhos, como é que a gente faz? Bom, eu fiz aqui um passo a passo para vocês. Primeiro passo, a gente precisa determinar a cadeia principal. Gente, cadeia principal aqui é sempre de carbonos. Carbono é o elemento mais importante para a gente em química orgânica. Qual que vai ser essa cadeia principal? Olha só, é a maior sequência de carbonos com duas extremidades que contém a insaturação, caso ela exista, tá bom? Você vai escrever o nome dessa cadeia principal, tá bom? Desconsiderando os penduricalhos que tiver nela. Depois você vai ver esses penduricalhos, que são as ramificações, você vai, né, ou grupo substituinte, você vai dar nome para cada um deles, usando a quantidade de carbonos e o sufixo il. Você vai numerar a cadeia principal de modo a ter os menores números possíveis para indicar a posição desses grupos ou as insaturações. Quando houver insaturação, ela predomina sobre o grupo, ok? O que quer dizer que ela predomina? Ela vai ficar com o menor número possível, tá bom? Menor número na hora de numerar a cadeia principal. Bom, então, na hora de escrever o nome, qual que é a ordem que a gente escreve? Primeiro, vai aparecer o número, olha, gente, número da posição. Lembra que orgânica, toda vez que aparecer número, tá indicando é posição, é localização de alguma coisa. Depois você vai escrever o nome do substituinte ou dessa ramificação. Se houver mais de um,
segue a ordem alfabética. Por último, o nome da cadeia principal. Então, ó, números indicam posição e não quantidade. Se tiver substituinte repetido, aí você vai usar di, tri, tetra para indicar quantidades, tá bom? Vamos resolver os exemplos. A gente precisa pegar o primeiro passo, olha lá, o primeiro passo, determinar a cadeia principal, que é a maior sequência possível de carbonos. Se eu pegar essa sequência aqui, olha, de carbonos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Não vou ter nada maior do que isso. Essa sequência de carbonos só tem 5, tá bom? Então, essa daqui, minha dica, gente, sempre marca quem é a sua cadeia principal. Essa é a cadeia principal, tá bom? Bom, agora, quem são os penduricalhos? Aqui eu tenho, olha, 2 carbonos, et. Ele está fora da cadeia principal, terminação il. Esse aqui é a mesma coisa, olha, são só 2 carbonos, et. Terminação il. Esse daqui só tem um carbono, então, um carbono, prefixo met. Está fora da cadeia principal, terminação il. Agora eu tenho que numerar de modo que essas ramificações fiquem com o menor número possível. Se eu numerar da esquerda para a direita, a primeira ramificação aparece no carbono 4. Mas se eu numerar da direita para a esquerda, a primeira ramificação vai aparecer no carbono 2. Então, o que a gente tem? Vou seguir a menor numeração. A molécula é conveniente, que é o menor número possível. Aí eu dou nome, agora, olha, escreve primeiro a posição do substituinte, nome do substituinte e o nome da cadeia principal. Seguindo a ordem alfabética, a gente vai escrever 4. São 2 grupos etil. E os 2 grupos aparecem no carbono 4. Então, eu vou colocar 4. Opa! Vou colocar, então, vou escrever aqui embaixo, ó, 4,4. Por quê? Quer dizer que no carbono 4, e de novo no carbono 4, eu tenho, olha, de 2 o quê? 2 grupos etil. Eu tenho 2 grupos etil. Depois, no carbono 2, eu tenho um grupo metil. Agora, acabei de colocar todas as ramificações, todos os grupos substituintes. Vou escrever a cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos. Prefixo ept. Entre os carbonos da cadeia principal, só tem ligação simples. Então, só tem carbono e hidrogênio, heptano. Então, essa molécula chama 4,4-dietil 2-metil-heptano. Bom, e essa de baixo aqui? Cadeia principal, maior sequência possível de carbonos. Poderia marcar nesse sentido aqui, gente, mas olha só, eu poderia marcar a cadeia principal desse jeito aqui também, olha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Às vezes, você pode enxergar a cadeia principal fazendo isso aqui, olha. Eu continuo tendo 2 extremidades, é essa extremidade e essa extremidade do lado de cá. O que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, tanto faz, você consideraria a azul ou a amarelinha aí, tá bom? Vamos considerar a azul só para ficar mais fácil você enxergar. A gente tem
2, 3, 4, 5 carbonos. Aí, o que a gente tem? No carbono 2 e no carbono 3 aparece um carbono só, metil, tá bom? Nos dois casos aí, são grupo substituinte metil. Então, a gente tem, vamos dar nome, no carbono 2 e no carbono 3, a gente tem ramificações, tem grupos substituintes. Então, se tem duas, eu vou colocar o prefixo di, porque os dois grupos substituintes são iguais. 2 o quê? 2 metil. Qual que é o nome da cadeia principal? São 5 carbonos, 5 prefixo pente. Só tem ligação simples. Só tem carbono e hidrogênio. Ou no final. 2, 3 de metilpentano. Bom, esses casos aí, essas outras moléculas que já vão aparecer com ligação dupla. O que vai acontecer? O que a gente tem? Mesma coisa, marca a cadeia principal, só que a regra, a cadeia principal aqui, ela tem que constar a dupla ligação, tá bom? Então, vou marcar aqui, maior sequência possível de carbonos, essa daqui, opa, essa daqui, tá bom? Numerar para a dupla ficar com o menor número possível. Então, tem que ser essa sequência aqui que eu estou fazendo. 5 carbonos. Bom, o que ficou de fora? Esse aqui ficou de fora, mas não tem carbono, não interessa. Só interessa esse grupo aqui de carbono. 2 carbonos, et. Tá fora da cadeia principal? Terminação il. Vamos dar nome para esse negócio? Começando pelos grupos substituintes. No carbono 3, tem um penduricalho. Qual que é esse penduricalho? Qual que é essa ramificação? É o etil. O que mais que eu tenho? Eu tenho não tem mais ramificação nenhuma, mas eu tenho uma cadeia principal que tem 5 carbonos. Então, vou colocar aqui pente. Só que no carbono 1 aparece uma dupla ligação. Então, é igual lá na nomenclatura dos alcenos. Eu especifico a quantidade, a localização e que é uma dupla ligação. Então, lembra que números indicam localização. No carbono 3, eu tenho um grupo etil. Então, no carbono 3, o que tem no carbono 3? Um grupo etil. No carbono 1, eu tenho uma coisa diferente. O que eu tenho no carbono 1? É dupla ligação. Tá bom? De novo aqui, olha, tem duas duplas nessa molécula. Meu Deus, isso é um alcadieno. Como é que eu vou numerar esse negócio? Só para você acostumar com a ideia. Eu posso virar a cadeia principal aqui, ó. Por quê? Eu só tenho duas extremidades, essa e essa aqui de cima. Professora, mas e esse carbono aqui? Ele não é extremidade, ele é inflexão, tá bom? Então, eu só tenho duas extremidades com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse feito ela retinha aqui também, teria 6 carbonos e poderia ser a cadeia principal, porque também contém as duplas ligações, tá bom? Fora da cadeia aqui, olha, esses dois grupos são iguais e a gente já viu, eles são os grupos metil, tá bom? Bom, numera para as duplas ficarem com os menores números possíveis. Então, tem que ser nesse sentido aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Nomeia começando pelos grupos substituintes.
Então, no carbono 5, eu tenho uma alteração. Mas no carbono 5, eu tenho outra alteração. Quais são as alterações que eu tenho no carbono 5? Eu tenho dois grupos iguais, por isso eu vou usar o di, tá bom? Dois grupos metil. Dois grupos metil. Aí, agora a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos. Prefixo para 6 carbonos, X. Mas eu tenho, olha, outra alteração que eu preciso contar, outra coisa diferente. No carbono 1 e no carbono 2, então, 1 e 2, aparecem duas duplas. Duas, prefixo de, dupla, em. Só tem carbono e hidrogênio. Bom, então é o 5,5-dimetil-X12-dieno. Então, olha, prefixo di para 2-metil. Então, tem que ter duas indicações de localização, dois números. Prefixo di tem duas localizações de números, quer dizer, são duas duplas e elas aparecem no carbono 1 e no carbono 2. Ok? Aqui outros exemplos para vocês treinarem, tá bom? Vamos deixar marcadinha aqui a cadeia principal, tá bom? Ó, essa daqui tem dupla ligação. Maior sequência possível que contém a dupla ligação vai ser essa sequência aqui, ó. Então, aqui você tem um grupo etil, metil, metil. Então, o nome desse negócio vai ficar, olha, dupla com o menor número possível. Então, estou numerando a partir daqui, ó, a dupla começando no carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, no carbono 4, seguindo aí ordem alfabética, eu tenho um grupo etil. No carbono 4 de novo, mas também no carbono 5, tem dois grupos iguais, por isso, di. Quais grupos? Metil. Bom, e agora a cadeia principal, olha, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos, prefixo X. A posição ali das duplas começa no carbono 2. Então, X. Eno. Beleza? Gente, a tripla tem que aparecer na cadeia principal, tá bom? Vou deixar indicada aqui as cadeias principais. Escreve aí nos comentários o nome que você achou para essas cadeias, tá bom? Então, ó, aqui tem duas duplas, então as duplas têm que estar na cadeia principal. Eu posso fazer inflexões, mas só pode ter duas extremidades, tá bom? Então, escreve aí nos comentários para a letra B e letra C quais são os nomes. Gente, muito obrigada pela atenção na aula de hoje. Espero ter ajudado com esse conteúdo. Beleza?